Bom dia, presidente. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, Mário. É um prazer imenso estar falando contigo, querido. Não estou em São Paulo, eu estou em São Bernardo do Campo. Opa! São Bernardo do Campo. Mário, é uma alegria. É uma alegria estar falando com você no Jornal da Bahia. E é uma alegria estar falando com o povo da Bahia nesse momento da importância política do Brasil. Quero te colocar que eu estou à tua inteira disposição, querido, para você perguntar o que tiver vontade de perguntar e eu responder apenas o que eu sei. O que eu não saber, eu peço desculpa para você, sabe? Mas estou à tua disposição, Mário. Presidente, vamos começar pelo seguinte. A sua candidatura eu tenho acompanhado, como sempre, e há muito tempo, a sua vida, as suas declarações, os seus percalços, suas dificuldades. O senhor acha que a sua candidatura conseguirá ser registrada no Tribunal Superior Tribunal Eleitoral? Eu acho que ela tem que ser registrada, Mário. Sabe por quê? Porque eu acredito que haverá nas instâncias superiores a preocupação em analisar o processo. Eu não posso ser vítima de uma mentira que começou contada pela Polícia Federal, primeiro pela imprensa, depois pela Polícia Federal, depois pelo Ministério Público e depois pelo Moro. Todos eles sabem que o apartamento não é meu, mesmo assim tiveram a ousadia de me condenar 12 anos por conta do apartamento que o próprio Moro diz no recurso que não é meu. Então é um momento, eu acho que é um momento único na história da humanidade, alguém ser condenado por uma propriedade que não tem nenhum direito legal, que não tem um documento, que não tem um centavo, que não tem uma escritura. Ou seja, eu sinceramente não sei. A impressão que eu tenho é que eu estou vivendo num outro planeta, porque eles começaram inventando, depois de inventarem que tinha ligação com a AF, com a Petrobras, aí trouxeram a empresa do Panamá, aí descobriram que a empresa do Panamá era dona do helicóptero da Globo e do apartamento da Globo lá em Paraty, aí tiraram a empresa do Panamá, sabe? E me condenaram. Então eu acho uma coisa tão absurda que eu acho que hoje tem um julgamento no STJ. Eu não entendo bem essa questão jurídica, mas tem um julgamento. Eu espero que as pessoas leiam o processo, leiam as acusações, leiam a defesa, para que as pessoas me declarem inocente e deixem o povo brasileiro me julgar em outubro. Eu estou consciente que eu vou ser candidato, estou trabalhando para isso. Acho que a situação que o Brasil vive precisa de um companheiro que entenda da alma do povo brasileiro, que entenda da situação do povo brasileiro. E eu quero provar que o país não precisaria estar sofrendo o que está sofrendo. O Brasil é um país extraordinariamente importante, grande, tem um potencial extraordinário e eu quero provar isso. Agora, estou na dependência da justiça. Vamos ver o que vai acontecer, Mário. Estou otimista, Mário. Presidente, o que acontece é que, na realidade, os fatos estão acontecendo de tal forma, e a imprensa também trabalha de uma forma tal, de que boa parte da população, que a gente, e aqui, por exemplo, nós estamos fazendo essa entrevista, como sempre fizemos, e eu tenho muita alegria em conversar com o senhor, mas as pessoas estão muito raivosas, e tem muita gente que acredita que o senhor cometeu os delitos todos, que o sítio é seu, que o apartamento é seu, que o senhor incentivou a Petrobras a cometer aquelas irregularidades todas, como apareceu naquele PowerPoint do Ministério Público. O que é que o senhor atribui? Olha, primeiro, Mário, tem muito mais gente que não acredita do que acredita. Segundo, é fácil eles me desmoralizarem. É só provar que é meu. Apresenta um documento, uma escritura, um cartório, alguma coisa. Não é possível que alguém seja dono de uma coisa que não é dele. Então veja, eu estou dizendo que não é meu e já provei que não é meu. Eles estão dizendo que é meu e não provam. Então, para mim, a melhor forma que eles têm de me desmoralizar perante a opinião pública é provar que é meu. Acabou. Prova, mostra um documento, mostra que eu comprei, mostra que eu paguei, mostra que eu utilizei, eu estou desmoralizado. Por que eles não fazem isso?
Eles foram na casa do Gedel e encontraram malas com dinheiro, foram na casa do Sérgio Cabral e encontraram joia, encontraram dinheiro, foram na casa do outro e encontraram... Ora, foram na minha casa e não encontraram nada, por que não pede desculpa para mim? Por que não pede desculpa para mim? Por que não pede desculpa ao Brasil? Então, Mário, eu, pelo tempo de amizade que eu tenho com você e pelo respeito que eu tenho com você, eu posso te dizer uma coisa: a única coisa que eu posso oferecer ao povo brasileiro é a minha inocência. O dia que a justiça, a polícia e o Ministério Público provarem R$1 de desvio na minha vida, eu estarei fora da política. Mas é preciso provar, não apenas dizer. Ora, a sociedade brasileira, o PT tem 30%, 33% de pessoas que normalmente são contra o PT. Essas pessoas vão sempre acusar o PT, vão sempre achar que o PT errou. Eu acho normal pela quantidade de informação. Ô Mário, você é um cidadão que tem mais ou menos a minha idade. Não tem um ano a mais. Não tem na história do Brasil, Mário, se juntar todos os presidentes da República, desde que foi proclamada a República, que tenha apanhado da imprensa mais do que eu. É todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite, imprensa falada, televisada, escrita. E quando ele faz pesquisa, eu estou em primeiro lugar e sozinho eu ganho as eleições no primeiro turno. Eles sabem disso. É por isso que tem unanimidade hoje de não querer que eu seja candidato. As pessoas não querem que eu seja candidato, porque se eu for candidato, eu posso primeiro ganhar no primeiro turno. Se não ganhar, vou para o segundo turno e ganho no segundo turno. E eles sabem que eu posso fazer com que o pobre seja menos pobre, que as pessoas voltem a trabalhar, voltem a ter emprego, voltem a sorrir, voltem a comer melhor, voltem a passear melhor, voltem a ser feliz nesse país. Ó. É isso que eles têm medo. É dar cidadania às pessoas mais humildes, às pessoas que trabalham neste país. Então, eu tô nessa agonia, sabe, esperando o bom senso da justiça, esperando, sabe, que prevaleça a verdade. E eu, por mim, você falou do PowerPoint, aquele PowerPoint, aquele Delanhol deveria ter sido exonerado apenas do serviço público depois que aquele menino contou aquela mentira. Quer dizer, ele contou uma mentira deslavada, inventou uma história, e quem conta a primeira mentira passa o resto da vida mentindo porque não tem como justificar a mentira. E eu estou desafiando eles. Sabe, eles têm 500 processos contra mim, 500 processos contra mim. Sabe, e eu desafio eles em cada um provar se tem alguma verdade contra mim. Enquanto eles não provarem, eu vou dizer que eles são mentirosos, são irresponsáveis e que não agem pensando nesse país. Agem pensando na corporação ou, quem sabe, numa parte da corporação, porque o Ministério Público é uma instituição séria. E ela precisa que as pessoas que a compõem ajam com seriedade e não ficar dando espetáculo de pirotecnia, contando coisa que não existe, inventando coisa que não existe, como fez o Janot. Depois de fazer todas as bobagens que fez, foi para a Colômbia dar aula, né? E tem muita gente que mentiu nesse país, a começar da imprensa. Você veja, o Moro, para me condenar, ele cita o jornal o Globo, como se o jornal o Globo fosse um parâmetro de alguma seriedade nesse país. Então eu já estou processando o Globo, já estou processando todo mundo, porque a única coisa que eu quero é a minha inocência. Sabe? Eu quero que um dia essa gente tenha coragem, a dignidade de pedir desculpa pelo que estão fazendo nesse país. Eles não respeitam família, não respeitam filhos, não respeitam o povo, sabe? E difamam as pessoas de qualquer jeito, com a maior irresponsabilidade, e isso eu sinceramente não aceito. Não aceito. Eu já tenho 72 anos, não sei quantos anos que eu tenho de vida, mas se eles não estavam habituados a enfrentar alguém que gosta de brigar, eles vão enfrentar o Lula, porque eu gosto de defender a minha inocência, a minha dignidade e a minha honra, e sobretudo a honra desse país. Esse país não pode terminar assim. Ou seja, todo dia tem mais notícia de negativa do que notícia positiva para esse país. Vamos ver o que fizeram com o meu companheiro Jacques Wagner. Mário, sabe, é pura pirotecnia. Você acha que precisava fazer coerção, invadir a casa do Jacques Wagner, quando poderia convidá-lo para prestar um depoimento? É um absurdo do absurdo, meu filho. Então eu tenho que me insurgir contra isso e estou inteiro aqui para brigar contra isso. Mas você sabe que eu sou um homem que não
não sou de carregar mágoa, não sou de ficar rançoso. Eu digo todo dia que quem tem 72 anos não pode mais ficar com ódio, porque dá muita via. Então, eu quero numa boa, que essa gente peça desculpa pela quantidade de mentiras que já falaram contra mim. Eu estou conversando diretamente de São Bernardo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está transmitindo através do Facebook Lula Oficial. Quem quiser ver, está aí com uma belíssima camisa amarela. Daqui eu estou vendo o presidente. Mas, presidente, agora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região lá de Porto Alegre vai decidir se aceita um embargo de declaração interposto por sua defesa ou não. Se não aceitar, e parece que é essa a tendência, eles podem solicitar a sua prisão imediata. O Supremo deverá julgar esse habeas corpus que o senhor está impetrando no favor de evitar essa prisão logo. No caso de que aconteça o pior, como é que o senhor acha que poderá chegar ao ponto de registrar sua candidatura no Superior Tribunal Eleitoral? Olha, o pior já aconteceu, Mário. Eu estou sendo vítima de uma campanha, sabe, desde 2005. Se você acompanhar determinados canais de televisão, você vai perceber que todo santo dia, no Jornal da Manhã, no Jornal da Meio-Dia, no Jornal das 5, no Jornal das 7, no Jornal das 9, no Jornal das 10, é denúncia contra mim. E a única coisa que eu peço é o seguinte: meu Deus do céu, prove alguma coisa, prove um delito na minha vida, prove um real, prove um aumento de patrimônio, qualquer coisa. Então o pior já aconteceu, meu filho. Sabe, eu sinceramente acho que eles podem mandar prender, podem mandar soltar, podem mandar fazer tudo, porque depois daquela votação no TRF4, sinceramente, se dependesse dali, eu não teria por que acreditar na justiça. Porque aquilo foi uma encenação de uma coisa absurda. A impressão que eu tenho é que nenhum juiz teve a menor preocupação de ler os autos do processo. Eu espero que nas instâncias superiores, sabe, esse processo seja revisto, seja repensado, para as pessoas poderem não me transformar no primeiro preso político brasileiro. Porque se não provarem R$1 na minha conta, se não provarem $1 na minha conta, se não provarem uma telha na minha conta que não seja minha, eu terei que ser considerado um preso político. E eles então terão que arcar com uma responsabilidade, sabe, de ter a pessoa que foi o melhor presidente do Brasil, a pessoa que lidera todas as pesquisas da opinião pública, sabe, qualquer uma, seja feita por inimigo ou por amigo, ou seja, eles vão ter que arcar com o preço de decretar a minha prisão. Tem gente que achava que eu deveria ir fugir, ir para outro país, depois embaixada. Não vou. Eu vou para minha casa, sabe, sou brasileiro, amo esse país, tenho certeza do que eu fiz por esse país, tenho certeza do que eu posso fazer por esse país, e eles sabem que nesse momento, possivelmente, eu seja uma das poucas pessoas que possa consertar o estrago que eles fizeram e devolver esse país para o povo brasileiro, restaurando a soberania desse país. Para dizer alto e bom som, o BNDES vai ajudar no desenvolvimento da economia, o Banco do Brasil vai ajudar no desenvolvimento da economia, a Caixa Econômica vai ajudar no desenvolvimento da economia, a Petrobras vai voltar a ser do povo brasileiro, o petróleo é nosso, recuperar a indústria naval, fazer com que esse país seja grande e seja respeitado. É isso que faz com que eles não querem que eu volte? Porque a empregada doméstica ganhou o direito que eles agora estão tirando? Desmontaram o direito trabalhista para voltar quase que ao tempo da escravidão? Então quero que eles saibam que eu estou me insurgindo contra isso. E por isso eu estou candidato. Não sou candidato porque não teve a convenção do PT ainda, mas eu estou candidato. Ora, se eles entenderem que deva evitar minha candidatura, sabe, eles façam isso e arquem com as consequências do que pode acontecer nas candidaturas. Ou seja, o Brasil não é o Lula é apenas um cidadão brasileiro, sabe, que estou aqui para cumprir as decisões, sabe,
da justiça e eu espero que haja justiça de verdade. Eu, sinceramente, mas eu digo todo dia, eu acredito tanto na justiça que eu estou recorrendo. Agora, eu fico muito triste quando eu vejo a justiça, a polícia e o Ministério Público subordinado a determinados meios de comunicação. Subordinado. Essa é a verdade. É uma mentira, criando outra mentira, sustentando outra mentira, criando outra mentira, tentando incutir na cabeça do povo, sabe, apenas desgraça. E eu aprendi a lutar contra isso. Aprendi. Eles sabem que eu aprendi a lutar. Eles sabem que eu sei conversar diretamente com o povo e é isso que incomoda eles. Puxa vida, nós batemos tanto no Lula, nós execramos o Lula, invadimos a casa do Lula, invadimos a casa do filho do Lula, colocamos gravação do Lula e da dona Marisa em conversa íntima, colocamos conversa do Lula com a Dilma, coisa que era proibida, e esse cara sobrevive. Eu sobrevivo, sabe por quê, Mariquete? Porque as pessoas pensam que eu sou Lula, apenas o Lula. Acontece que tem milhões de Lula nesse país, milhões de pessoas melhores do que o Lula, milhões de pessoas na anonimato aí na Bahia nos ouvindo agora, que sabem que luta mais do que o Lula. Essa gente que está vendo o que o Rui Costa está fazendo no Bahia, que a Bahia está crescendo, que a Bahia está gerando emprego, essa gente que sabe o bem que o Jacques Wagner fez na Bahia e que agora vê contra o companheiro Jacques Wagner o mesmo que estão fazendo comigo. Então é o seguinte, tem gente que tem medo. A única coisa que me dá medo, mas é mentir para esse povo. E portanto, meu caro, eu jamais mentirei para o povo. Eu dizia isso na porta da fábrica em 1978. Eu não tenho medo nem da morte. Eu tenho medo de não poder ser verdadeiro com vocês e mentir. Portanto é o seguinte, a única coisa que eu não vou fazer é contar mentira para o povo brasileiro. E quero dizer o seguinte, ó, nós poderemos consertar esse país. Esse país pode voltar a gerar emprego, pode voltar a gerar salário, pode voltar a gerar renda, pode ter milhões de micro e pequenos empreendedores, pode voltar a ser feliz, as pessoas podem voltar a comer carne, a comer frango, a comer peixe, a viajar de avião, as pessoas podem voltar a ter casa própria, trocar um jumento por uma motocicleta. Tudo isso é que as pessoas querem e tudo isso é que nós vamos fazer. Este país voltar a crescer e melhorar a vida do nosso povo. Ô, presidente, eu me lembro quando o senhor foi eleito a primeira vez, em 2002, e estava montando o governo, o senhor não quis fazer acordo com o PMDB. José Dirceu, na época, foi quem trabalhou mais nessa direção. O senhor acha que essa aliança do PT com o PMDB, que acabou cedendo a vice-presidência a Michel Temer, foi um erro cometido pelo seu partido? Não, Mário, é importante que a gente discuta política em função do momento histórico que nós temos que discutir política. Imagina o Congresso Nacional hoje. São 513 deputados, Mário. O maior partido, que é o PT, tem 58 deputados. O PMDB tem 57 ou 58. Depois você tem um monte de partido com 40, com 30, com 20, ou seja, você tem quase 30 partidos. Então, se você estivesse na Alemanha, se você estivesse na França, nos Estados Unidos, na Espanha, onde tem 2 ou 3 grandes partidos, fica muito fácil você construir uma coalizão política. Aqui no Brasil você tem que negociar com 20 partidos, com 25 partidos, em que o presidente do partido toma uma decisão, o líder do partido não acata. É muito difícil. É muito difícil. Quando eu fui eleito presidente, eu tinha 91 deputados e o Congresso tinha 513 e eu precisava de 247. O Temer agora, o que o Temer está fazendo? Sabe? Enquanto eles estão preocupados com as nomeações que nós fizemos, eles nunca se preocuparam como é que o Fernando Henrique Cardoso conseguiu aprovar a reeleição. Eles nunca se preocuparam como é que o Temer está governando e conseguiu derrotar 2 propostas de cassação do mandato dele. Ora, então vamos parar de hipocrisia. Sabe? A gente tem que fazer, sabe, aliança política com quem ganha as eleições, com quem participa. É importante que o povo comece a assumir responsabilidade, porque não adianta votar no presidente progressista e votar num Congresso conservador. As pessoas têm que votar num presidente progressista, em deputados progressistas, senadores progressistas, para que a gente possa mudar o que tem que ser feito. E o que eu estou dizendo alto e bom som? Para não mentir para ninguém.
Essa é uma campanha, Mário, que eu quero fazer olhando no olho teu, da tua filha, do teu neto, do teu bisneto, da minha bisneta que tem 1 ano. Nós, para consertar esse país, temos que revogar a PEC do gasto. Nós temos que fazer um referendo revogatório ou uma nova constituinte, porque a Constituição de 88 já foi para o beleléu, tem mais de 105 emendas constitucionais que mudaram a Constituição. Eles estão desmontando a Petrobras para entregando a Petrobras para as multinacionais. Eles estão tentando acabar com a soberania brasileira. Esse país não pode deixar de ser soberano. Então nós vamos ter que fazer coisas muito fortes. Eu, por exemplo, tenho clareza que quem ganha até 5 salários mínimos não deve pagar imposto de renda nesse país. Entretanto, nós precisamos taxar forte herança nesse país. Em qualquer país do mundo, a herança paga imposto de renda. Aqui no Brasil, não. É preciso taxar o rentismo. Quem estiver vivendo de rentismo vai ter que pagar muito imposto de renda para a gente poder diminuir a carga em cima dos que vivem de trabalho e da classe média brasileira. Então eu quero ser muito honesto, muito sincero. Eu não tenho por que contar meia mentira para esse povo. Mas senão a gente não recupera o Brasil. E eu já fui presidente, não precisaria ser outra vez. E não vou votar para depois chegar lá e falar, não dá, eu não posso fazer isso porque está muito ruim, não. Volto porque acho que é possível fazer. E por isso que eu estou pedindo ao PT, pedindo ao povo brasileiro, no momento certo, me indicar e vamos tentar disputar as eleições, esperando que a justiça, garanta a minha candidatura. Porque se eu for candidato, eu tenho certeza que nós poderemos ganhar essas eleições no primeiro turno, inclusive, Mário, eu acho que até com o seu voto, se você permitir que eu fale com o seu coração, assim, bem gostoso, assim, você falar, pô, esse Lula vai realmente ajudar a Bahia, junto com o Rui, ia ser muito mais Bahia. Presidente, me diga uma coisa. Vamos conversar agora um pouco sobre essa atitude de Antônio Palocci em relação às denúncias que ele fez contra o senhor. O que o senhor acha? Mário, a única explicação que eu tenho... Veja, eu tenho dito que o Palocci foi muito importante no momento da história do Brasil. No momento em que o Brasil precisava de tranquilidade, o Palocci foi o ministro que deu essa tranquilidade para a gente poder dar um salto de qualidade que nós temos no Brasil. Ora, a única explicação que eu tenho para o fato do Palocci estar querendo fazer essa delação é porque deve ter dinheiro em jogo ou a liberdade. Então o Palocci quer ficar com uma parte do dinheiro que foi desviado, se é que foi, ou que é a liberdade, porque não existe outra explicação. Eu, sinceramente, já disse, eu conheço o Palocci de muitos anos, conheço a mãe do Palocci, a mulher do Palocci, o filho do Palocci. Eu acho que nem todo mundo aguenta o tranco na cadeia. Teve gente que com tapa já contou tudo, já denunciou no tempo da luta armada, teve outros que morreram e não contaram nada. E eu, na verdade, eu não tenho raiva, eu tenho pena. Eu tenho pena que um homem que poderia ter uma história muito nobre nesse país termina a sua vida com essa biografia triste, contando mentira para delatores. Aliás, eu acho que não é nem ele que escreve, eu acho que são os advogados ou o próprio Ministério Público que tenta coagir as pessoas. Veja o que estão fazendo com Marcelo Odebrecht agora. Marcelo Odebrecht ficou 3 anos preso. Pegaram tudo que ele tinha na casa dele. Entraram na minha casa, pegaram até a iPad do meu filho de 3 anos, do meu neto de 3 anos de idade. Aí depois de 3 anos na cadeia, o Marcelo Odebrecht sai e encontra um computador que a Polícia Federal não achou, que tem um monte de e-mail acusando não sei quem. Ora, eu também achei estranho. Ninguém é palhaço nesse país. É preciso parar com essa palhaçada. Se o Ministério Público se meteu numa enrascada e contou muita mentira, por favor, não invente outra mentira. A melhor coisa é tentar pedir desculpa pelo estrago que fizeram, como aquele cara que denunciou o Temer, o do Joesley. Cadê aquele procurador? Cadê a verdade daquilo? O seu Janot está na Colômbia, o seu Joesley está preso. E cadê o procurador? Então, o Ministério Público é uma instituição muito séria e, a bem da seriedade, é preciso que os procuradores sérios se insurjam contra a irresponsabilidade de alguns procuradores que estão mais preocupados
com a sua biografia midiática do que em preservar a instituição Ministério Público. Portanto, Mário, eu estou vacinado contra isso. Estou vacinado. Eles não estavam habituados a mexer com um político que tem caráter. Sabe, caráter a gente não encontra no shopping. Caráter a gente não encontra no supermercado. Caráter a gente nasce com ele. Não tem nem mais ou menos caráter, tem caráter. E eles aprenderam a mexer com um político que tem caráter, e eu vou enfrentá-los em nome da verdade e em nome da minha inocência. Eu, quando disse que eu não aceitava a decisão do TRF4, eu disse mesmo assim: não aceito essa decisão, não respeito a decisão, porque se eu respeitasse a decisão, a minha neta, que completou um ano domingo passado, quando ela tiver 16 anos, ela vai ter vergonha do bisavô dela. Então, como eles não levaram a sério o julgamento, como eles não leram o processo, como eles condenaram porque tinha que condenar, eu quero dizer, eu estou de cabeça erguida para provar a minha inocência. E estou dormindo todo dia com a consciência tranquila. Eu não sei se eles conseguem dormir com a consciência tranquila que eu durmo toda noite. Presidente, a gente não pode deixar de reconhecer, inclusive, esse clima de ódio. Aqui, por exemplo, tem vários ouvintes aqui contra o senhor, mas vamos dizer assim, eu sou adepto da tese de que não existem inocentes na política, o que não significa que todos são corruptos. É lógico. Mas a campanha de difamação e ódio contra Lula é vergonhosa. Existe essa campanha e ela é enorme, quer dizer, é um negócio. Agora, o pessoal se esquece que quem elege é o povo. Não é? E por que, com tanto ódio, com tanta agressividade, com tanta campanha feita contra o senhor, quando qualquer pesquisa ele coloca em primeiro lugar? Mário, você, como bom baiano, vive o Bavi todo mês e todo ano. Ou seja, quem torce para o Bahia tem uma bronca do Vitória, quem torce para o Vitória tem uma bronca do Bahia. Quem torce para o Corinthians tem uma bronca do Palmeiras, quem torce para o Palmeiras tem uma bronca do Corinthians, quem torce para o Vasco e assim por diante de Flamengo, tá? Na política é assim, você tem 33% de eleitores no Brasil que são lulistas, que são petistas, que são de esquerda. Você tem uns 30% que são de direita. E você tem 30% da sociedade que é aquela parte que está disposta a ouvir e a ser convencida. É essa parte da sociedade que decide o segundo turno. Então, num país dividido assim, todas as coisas que eu falar, tem 30% contra. Todas as coisas que eu falar. Né? Você não vai admitir que um torcedor do Bahia acredite em alguma coisa do Vitória e vice-versa. Então, eu trabalho com isso muito legal, ou seja, por isso que eu fui favorável ao segundo turno, porque no primeiro turno você disputa e no segundo turno você compõe e ganha as eleições, como eu ganhei com 62% em 2006, e você constrói a maioria, sabe, para poder governar o Brasil. A sociedade é assim. Agora, o que eu fico muito preocupado é com o ódio disseminado com base na mentira. Aquele PowerPoint que aquele Delayol montou há 2 anos atrás, eu acho que cada petista deveria abrir um processo contra ele, porque ele diz que o PT é uma quadrilha. E o PT é o mais importante partido de esquerda existente no mundo hoje. Não tem um partido similar ao PT, Mário Kertz. As pessoas podem não gostar do PT, mas o PT é criticado pelas coisas boas que ele faz. Você sabe o que é o governo do PT na Bahia, com 2 mandatos do Wagner e com o mandato do Rui. Você sabe o nosso compromisso com o povo. Você sabe o nosso compromisso com os mais pobres. Você sabe o nosso compromisso com aqueles de baixo. E somente assim é que esse país pode saltar de qualidade. É você fazer as pessoas mais humildes saltar um degrau na escala social, ter acesso à universidade, ter acesso ao emprego, ter acesso à cultura, ao lazer. Sabe, é o mínimo, Mário, que nós temos que fazer. Então esse ódio impregnado, ele é exagerado e eu quero ganhar as eleições para poder restituir a paz nesse país. Fazer com que as pessoas sejam petistas, sejam tucanos, sejam do DEM, seja de qualquer partido, mas que as pessoas vivam de forma civilizada.
Imagina se cada republicano ou cada democrata nos Estados Unidos, cada vez que se encontrasse com um restaurante, fosse aos murros. Ou seja, nós temos que aprender a conviver democraticamente na diversidade. Nós temos que aprender a conviver com as pessoas mais humildes, tendo acesso a bens materiais que ela até então não tinha. É bom que o pobre chegue à universidade, é bom que ele chegue ao ensino médio, é bom que ele tenha emprego, é bom que ele viaje de avião, é bom que ele compre um carro, é bom que ele compre uma casa, é bom que ele possa fazer seu churrasco de final de semana, sabe? É bom que a pessoa seja feliz, é para isso que a gente vive, é para ser feliz, para cuidar da nossa família, para cuidar dos nossos filhos, sabe? Aonde é que tem motivo de ódio nisso? Então, eu tenho em conta, Mário, que em 2009 e 2010, o Brasil era o país mais feliz do mundo e o país mais otimista do mundo. Eu sei como é que era o ânimo desse povo para estar transformado nesse azedume que está hoje. Eu sei o que estão fazendo com o Jacques Wagner aí, porque fizeram comigo há 13 anos. Ou seja, a única coisa que eu posso dizer para o Galego é o seguinte: não baixa a cabeça, Galego. Eu te conheço, sei da sua decência, da sua dignidade, não esmoreça. Vá à luta porque, sabe, tem muito safado tentando prejudicar o PT. E nós temos que levantar a cabeça e brigar contra isso. E olha, a possibilidade da candidatura do senhor não ser registrada fica atiçando cada vez mais a direita e a extrema-direita, né? A gente vê aí. O prefeito de São Paulo, felizmente, esse aí parece que morreu pro mundo, porque ele achou que ia ser o anti-Lula, atropelou uma traição terrível. Eu fiquei envergonhado. Ele me pediu para entrevistar ele 2 vezes, eu entrevistei, porque aqui o senhor sabe, todo mundo fala, todo mundo ouve. Esse cidadão achou que ganhou a eleição do primeiro turno, que ia ser o presidente da República, e queria dar uma de Jânio Quadros, quebrou a cara. Mas aí vem esse Bolsonaro, agora vem o dono da loja Riachuelo, né? Vem Henrique Meirelles, toda a turma que representa o mercado. Aí eu pergunto, tá bom, vocês representam o mercado, e quem que representa o povo? O mercado elege alguém ou é o povo que elege alguém? O povo hoje tem acesso a informações suficientes para não depender da elite, porque nós que temos mais ou menos a mesma idade, presidente, sabemos que no passado, não é, os empregados dos nossos antepassados perguntavam: doutor, em que é que eu voto? O que é que eu faço? Em que é que o senhor está? Com quem é que o senhor está? Hoje não tem mais isso. E eu vejo essa extrema-direita achando que agora é a hora e vamos, porque o PT está destruído, Lula não vai ser candidato e a gente vai avançar e o mercado vai ganhar. E aí? Mas deixa eu te explicar uma coisa, que é o seguinte, veja, eu acho que eles estão numa situação complicada. Primeiro porque eles não conseguem ter um candidato que tenha credibilidade junto à sociedade. O que surgiu depois de tudo isso foi o Bolsonaro, que tem um crescimento pequeno, mas constante. O Temer agora, quando lançou esse projeto de intervenção no Rio de Janeiro, o Temer trocou uma proposta da Previdência que tinha 80% contra por uma proposta que tem 80% favorável, que é a questão da segurança pública. O Temer está se colocando como possível candidato a presidente para defender, sabe, o seu legado. O Temer tem 93% de rejeição, ou seja, é muito complicado. O Alckmin não cresce na pesquisa, ou seja, então, no fundo, o que deixa eles preocupados e deixa eles virados é que só tem uma unanimidade agora. Eles estão todos tentando evitar que eu seja candidato por uma razão. Se eu for candidato, eu posso ganhar no primeiro turno e certamente vou para o segundo turno e posso ganhar no segundo turno. Se eu não for candidato, então todos eles pensam, mas nós temos 2 chances. Tem 2 vagas em disputa se Lula não for. Ora, eu acho que o Brasil não pode continuar pensando pequeno. Eu quero ser candidato porque sou inocente.
e espero que a justiça prove a minha inocência até o dia de registrar minha candidatura. Obviamente que se eu não for, sabe, inocentado e eu tiver com a ficha chuva, eles não vão deixar nem meu nome entrar na cédula. De qualquer forma, eu quero ser uma pessoa de muita influência na política brasileira, porque eu vou continuar andando pelo Brasil, continuar falando com o povo brasileiro, e a verdade é que eles não conseguiram construir candidatura porque não tem o que falar para o povo brasileiro. Ora, uma gente que só fala em corte, e toda vez que eles cortam é em prejuízo do povo. Ninguém fala em cortar nada dos ricos, é só dos pobres. É só dos trabalhadores. São quase 13 milhões de desempregados. O Mário, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, cresce. Não sei se em Salvador, olha os sítios, o número de pessoas pobres na rua, o número de pessoas, sabe, deserdadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que perderam a casa, pessoas que não podem mais pagar aluguel, pessoas que estão dando filho para parente cuidar porque não conseguem cuidar. Esse país que há 8 anos atrás trabalhava para ser a 5ª economia mundial. Olha, como é que eu posso me conformar quando eu vejo uma elite perversa entregando esse país a meia dúzia de pessoas? Como é que eu posso ficar tranquilo quando eu vejo a Polícia Federal, o Ministério Público, sabe, denunciando o Brasil ao mundo? Porque, veja, se quer prender alguém do BR Foods, que prenda. O que não pode é tentar criar uma imagem do Brasil em que o Brasil seja prejudicado. Sabe, essa gente tem que pensar no Brasil e não na sua carreira. Essa gente tem que pensar nas pessoas mais humildes, nas pessoas que querem trabalhar, que querem estudar, que querem viver dignamente, que querem morar. Não é possível que as pessoas não se deem conta, sabe? É por isso que eu estou muito orgulhoso do nosso governador Rui Costa, porque a Bahia está crescendo, porque tem programas para a juventude. É isso que eu quero para esse país. E você sabe, Mário, que eu não estou fazendo promessa. Eu estou dizendo para você que é plenamente possível a gente fazer esse país voltar a ser feliz, acreditar no Brasil, produzir mais, comer mais, ganhar mais e todo mundo viver feliz. Estou te garantindo, o mercado não quer o Lula, eu não vou pedir voto para o mercado. Se o mercado quiser votar nos outros votos, eu vou conversar com o povo brasileiro. A partir do povo brasileiro é que alguém deva querer ser presidente da República desse país. Então eu vou tentar ocupar esse espaço, vou tentar continuar falando com as pessoas, vou continuar viajando. Estou fazendo uma caravana agora, dia 19, eu vou para o Rio Grande do Sul, vou visitar o túmulo do Brizola, do Jango e do Getúlio para poder falar da destruição da legislação trabalhista brasileira, vou encontrar com o Pepe Mujica na divisa Uruguai e Brasil, vou visitar a universidade, vou conversar com um pequeno produtor, vou conversar com um grande produtor, sabe? Depois eu vou terminar meu ato na Boca Maldita, lá no Paraná, dia 24 de março. Então é o seguinte, querido, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser mostrar que esse país tem jeito, a mostrar sonhos e esperança para esse povo. Porque de desgraça a televisão mostra todo dia. Eu quero mostrar esperança. Presidente, hoje é dia 6 de março, desculpe, e estão anunciando sua prisão ainda neste mês de março. Quem está anunciando? E aí, se o senhor for preso, o que vai acontecer? Quem está anunciando? Qual vai ser o seu caminho, a sua atitude? Escolher um outro candidato? Eu não sei, o que é que o senhor pensa? Não, deixa eu te falar, a candidatura, ela só pode ser anulada depois que eu me inscrever. Enquanto eu não for candidato, isso só 15 de agosto. Aconteça o que acontecer agora, meu filho, sabe? Eu posso ser indicado pelo PT em agosto e aí começa o processo de saber se eu posso ou não ser candidato. Então, se eu aceitar qualquer coisa antes disso, eu estarei fazendo o jogo dos meus adversários. É o seguinte, olha, todo mundo vai para a rua. Alckmin vai para a rua, Temer vai para a rua, Bolsonaro vai para a rua, Ciro vai para a rua, todo mundo está na rua. E quanto mais gente, melhor. E vamos ver no final quem é que o povo escolhe para ser presidente da República do Brasil. E quem for escolhido vai governar esse país. A única vantagem que eu tenho é que o povo sabe que eu sei governar para os pobres.
porque eu conheço a alma desse povo. Eu sei conversar com o coração dessa gente e com a consciência dessa gente. Eles sabem que eu conheço, porque eles sabem que eu não sou um estranho no ninho. Eles sabem que eu sou um deles lá. Então é isso que eu quero, sabe, falar com esse povo, conversar com o meu querido povo baiano. Fiquei tão feliz esse dia de um cidadão lá de Serra Talhada dizendo que se eu for condenado, ele quer ficar metade do tempo que eu vou ficar na cadeia, que se eu roubei pro povo. Aí agora um outro já falou, não, que ele também quer ficar metade. Daqui a pouco eu tenho uma fila de gente querendo ficar presa no meu lugar. É uma história sui generis no Brasil isso, mas eu tô consciente de uma coisa, eu estou consciente que vai prevalecer a minha inocência. Eu estou consciente. É só, aliás, Mário, você poderia pegar o processo para ler, para você perceber a excrescência que foi feita contra mim nesse processo. É como se a gente estivesse no tempo da Inquisição. Eu não preciso de provas, eu só tenho convicção que eu não posso querer ele vai na presidente, acabar com o PT e fim de papo. E não é assim no século XXI. Sabe? É preciso que as pessoas tenham provas concretas. Eu quero saber se o Ministério Público vai investigar corretamente esse negócio da Globo, da transmissão do futebol, da FIFA, que é denunciado. Eu quero saber se a imprensa vai atrás do Tacla Duran, que é o cara que está acusando o Moro e a mulher do Moro, e ele diz que não conversa porque o cara é acusado. Quando é para conversar com os acusados, ladrões que estão presos fazendo delação, ele conversa. Mas quando é para conversar com o cara que acusa ele fala, não posso conversar porque o cara é bandido. Então, presidente, me diga uma coisa. Presidente, me diga uma coisa. Eu estou lhe esperando aqui em Salvador. Dia 15. Eu estou lhe esperando aqui em Salvador para o senhor voltar mais uma vez aqui nesta rádio que está cheia de cachorro. Ainda o senhor veio aqui ainda antes de ser presidente da República. Você ainda tem Eu aquele lhe cachorro? entrevistei na televisão. A nossa ligação é antiquíssima. O senhor sabe disso. E eu quero ter o prazer de recebê-lo aqui no estúdio. Eu e os cachorros aqui da Rádio Metrópole. E também os funcionários, é claro. Mário, mas eu tenho que vir aqui então, na Bahia. Eu lhe prometo que a minha ideia é ir à Bahia dia 14, ter uma conversa com o meu governador, sabe? Depois eu posso ir de manhã e no seu programa ao vivo. Venha. Tá bem? Venha, estou te esperando. Meu compromisso com você, querido. Isso. Nossa amizade não foi feita em porta de botequim. E nem é eventual. É uma coisa duradoura e verdadeira. Isso. Um grande abraço, felicidades, boa sorte e continue na luta, presidente. Um abraço para você, Mário, que Deus lhe abençoe. Um abraço para o meu governador Rui Costa e um abraço para o meu companheiro Jacques Wagner. Galego, cabeça erguida, porque a luta continua, meu filho. Valeu. Valeu, valeu.